A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar do Salmos 17, que é a proteção e a justiça de Deus. O Salmos 17, o Salmo de Davi, escrito num período de conflito entre Davi e o rei Saul, descrito lá por Samuel, no livro de 1 Samuel, do capítulo 18, do 26 ao 30, depois vocês dão uma lidinha lá. Nesses salmos, Davi descreve uma série de apelos ao Senhor devido às ameaças no qual ele foi cercado por inimigos que procuravam sua morte, sem contar a perseguição de Saul e suas tropas, que procuravam matá-lo. Este salmo nos ensina sobre a confiança em Deus pela busca da justiça e proteção divina. Davi aqui apresenta a Deus suas orações, suplicando ajuda contra muitos adversários que lhe cercavam. Então veja que Davi, ele clamava a Deus para Deus ajudar ele, para a perseguição dos adversários que cercavam ele. Então ele estava preocupado com a sua vida. Este salmo é aplicado hoje em dia, onde os cristãos, que estão sempre orando contra os insultos, calúnias, difamações, e, sobretudo, tenha em mente a nossa luta, tem em mente que a nossa luta não é contra o ser humano, mas sim contra o diabo, que muitas vezes os usa. Então, veja bem que nós temos que estar sempre orando, contra os insultos, contra as calúnias, defamações, e, sobretudo, a nossa luta não é contra o ser humano, mas sim contra o diabo que usa o ser humano para fazer isso. Então Davi, ele conhecia isso, ele sabia que o diabo estava usando os seus inimigos, até o rei Saul, para ir contra ele. Como Davi ora a Deus e peça a ele que lhe ajude e intervenha diretamente na situação, se você perseverar, a vitória virá. Então veja bem, Davi, ele estava buscando a vitória, e se você perseverar, a vitória vem também, mas para isso você precisa estar firmado na rocha, porque senão a coisa vai pegar, o diabo vai tomar posse daqueles que estão ao seu redor para poder te minar, para poder te destruir. Então nós podemos dividir aqui em 3 esboços, desses Salmos 17. A integridade de Davi, nos Salmos 17, do 1 ao 5. No 2, protege-me, Senhor, no Salmos 17, do 6 ao 12. E no 3, levanta-te, Senhor, no Salmos 17, do 13 ao 15. Primeira parte, a integridade de Davi. Salmos 17, 1. Ouve-me, Senhor, a justiça e estende ao meu clamor de ouvidos a minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Nos 2, saia a minha sentença de diante do teu rosto, atentam os teus olhos à razão. Davi alega inocência e espera convencer Deus a agir em seu favor e libertá-lo de seu problema. Então veja que Davi, ele pedia para Deus intervir no seu favor para libertar daquele seu problema. Davi roga a Deus para que o visite no seu coração para então proferir a sua sentença, ou justiça ou livramento. Então Davi quer que Deus olhe o seu coração, porque às vezes a aparência, nós olhamos a aparência, mas Deus olha e examina o nosso coração. Aí Deus vê o que nós podemos fazer por ele, o que nós podemos fazer para sermos abençoados com a sua graça. No Salmos 17, 3 diz: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredia. Então não transgredei, não estava transgredindo. Então o que ele pensava na boca, ele não estava fazendo. No 17, 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra de teus lábios, me guardei das veredas
do destruidor. No 5, dirige-me os meus passos nos teus caminhos, para que os homens, né, para que a minha pegadas não vacilem. Então diz assim, dirige-me os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem, né? Então, para que os homens não, né, venham atrás dele, porque quando nós não vacilemos, né, Deus nos ajuda. Mas quando nós fazemos o pecado, estamos no pecado, nós estamos vacilando. Aí Deus não está no controle das nossas vidas, né? Deus já sabia que Davi pediria mesmo antes de ter pedido, pois Deus conhece a necessidade de Davi e o que ele trazia no coração. A oração ajuda a Davi a concentrar-se na fonte da sua força e reafirmar sua determinação de viver uma vida plena e pura na presença de Deus. Então, Deus sabe das nossas necessidades, mas nós temos que orar, nós temos que pedir. Antes da gente pedir, Deus já sabe, mas para que Deus venha fazer algo na nossa vida, nós temos que pedir primeiro, né? Lá no Salmo 139, no versículo 1 ao 5, diz assim, nós vamos falar os dois primeiros versículos, né? O versículo 1 e 2 só, depois você lê o resto. O Senhor, ó Senhor, Tu examinaste o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces o meu pensamento. Então veja bem, aqui também esse Salmos era de Davi reafirmando, né, que Deus conhece nossos pensamentos desde de longe, né? Desde quando antes de nós estarmos já pensando em fazer alguma coisa, Deus já sabe que Ele vai agir, né? Que Ele vai agir quando nós declararmos, né, a vitória através de Jesus Cristo, né? Salmos 17, 6. Tu me invocarei, ó Senhor, pois me seres ouvir, inclina-me para mim os teus ouvidos e executa as minhas palavras. No 7, faz-me maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aqueles que de ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Então, veja bem. Então, esse salmo aqui, Davi está falando que Deus, né, livra, né, aqueles que estão querendo nos fazer algo, né, fazer algum mal contra nós. Deus livra nós desse mal, né? Mas para isso nós temos que, né, ouvir o que Deus quer falar no nosso coração, né? Porque às vezes nós vamos pela nossa razão. Davi pede a Deus que ele inclina-se para a terra para ouvir o clamor dele, né? O clamor de Davi. Então nós temos que pedir para Deus se inclinar, né, seus ouvidos para a terra, para que ele veja nosso clamor. Para isso nós temos que orar, tá? As suas beneficências descreve aqui o amor de Deus para com Davi e atender a seu clamor e derramar as suas bênçãos. Então veja bem, então esse beneficências, né, é atender, né, o que Deus quer derramar para nós, né? Ele quer derramar as suas bênçãos na nossa vida. No versículo 8, 17, 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Deuteronômio 32, 10, parte B. Instruí-o e guardai-o como a menina dos teus olhos. Então veja bem que ele falou isso para Moisés, né? Que nós somos a menina dos olhos de Deus, quando nós estamos na sua presença, né? E Davi era a menina dos olhos de Deus, né? Porque Davi, apesar de seus erros, né, ele mesmo se corrigia e pedia perdão a Deus, né? Aqui, menina dos olhos representa para Deus algo precioso, pelo qual deve haver cuidado, sendo esse algo precioso, né, para nós é a vida. Então, para Deus nós somos algo precioso, e para nós algo precioso é a vida que recebemos de Deus. Então, o que Deus quer de nós, que nós adoremos a Ele, né?
adoramos em espírito e em verdade, não só de boca, né? Mas de coração. Como a sombra das tuas asas, né? Nós devem estar debaixo das suas asas, como os pintinhos se refugiam debaixo das asas da galinha, buscando proteção, segurança, como também calor e amor, né? O amor de Deus, né? Que agora debaixo das asas significa que nós estamos no amor de Deus, porque Deus vela por nós, né? Deus está sempre aí nos olhando, Deus está sempre nos cuidando. Então Ele representa, na Bíblia, representa como se fosse a galinha, né? Que seus pintinhos vão debaixo das suas alas. E nós também somos aqueles que estamos debaixo das asas de Deus. O 17:9. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mostram que me andam cercando, né? Então, você vê que Davi está pedindo para Deus, né, para livrar dos ímpios, né, e daqueles inimigos que estão cercando ele. No 10, na sua gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. No 11, andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Então, o inimigo está aí no nosso encalço, né? Está olhando qualquer descuido nosso para poder derrubar nós como terra, né? Por terra, né? Para agir na nossa vida. Então, veja bem que, né, aqui o inimigo está sempre atento, nós que estamos distraídos, né? Aqui, olha que fala aqui no 17:12. Parecem-se como leões que desejam arrebatar a sua presa, e é com leãozinhos que se põem em esconderijo. Essa mensagem representa a insensibilidade que seus adversários, onde os perversos são insensíveis nas necessidades humanas, agem como leões que esperam a oportunidade certa para destruir a sua presa. Então veja bem, o inimigo está aí, né? Está rugindo como leão ao nosso derredor, né? Não é que ele é o leão da tribo de Judá, ele está só tentando, né, rugir, fica só gritando. Mas quando nós damos brecha, aí ele entra, né? Então isso que Davi estava fazendo, era fechando as brechas, né? Então era o que Davi está nos ensinando, né? E fechar as brechas, né, para o inimigo não nos atacar. Então ele põe aqui, né, como leão, que fica lá na espreita esperando a presa se distrair, aí ele vai e abocanha, né? É o que o diabo faz, né? Quando a gente se distrai, quando a gente peca, ele vai e nos abocanha. A terceira parte, levanta-te, Senhor, final, né, do Salmos 17. No 17:13, levanta-te, ó, detém-mo e derriba-o, livra a minha alma do ímpio pela sua espada. Do 14, dos homens com a tua mão, Senhor, né? Dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches o teu tesouro, oculta seus filhos, e estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Então, o ímpio vive na sua vida pensando somente em obter, né, prazeres desse mundo. O justo não deve ficar tentando conseguir o que esta vida tem de oferecer, mas buscar a Deus e seguir os seus caminhos. Então veja bem, nós não temos que buscar fortuna, porque Deus vai nos suprir de tudo. Deus vai nos suprir de todas as necessidades. Então nós não temos que ficar ali igual a Asaf, né? Tinha até inveja lá, né? Asaf, lá no livro de Salmos, né, ele tinha inveja daqueles que estavam lá ricos, né? E ele ali, né, como sacerdote, ele deveria, né, saber que o maior presente de Deus, a maior recompensa para o ser humano é a vida eterna com Deus lá nos céus, né? Mas o ímpio, ele só quer para ele, né? E não quer dividir nada conosco, né? Mas Deus quer dividir a sua glória conosco e nos levar até a salvação. Era isso que Davi estava dizendo aqui, né? No 17:15, encerrando, quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça e me satisfarei da sua semelhança
quando acordar. Nós devemos rejeitar a ideia de que os prazeres dessa vida são satisfatórios para além do imediato, né? Ele só serve para o imediato, só serve para aquele momento, né? As coisas da vida, os prazeres da vida. Acabou, você fica sem nada, fica vazio, né? Mas a satisfação de estar na presença de Deus, como Davi queria, né? Estar na presença de Deus, né? E ele diz assim, Davi antevê o dia em que despertará na glória e será restaurado à semelhança de Deus. Veja bem o que Davi sabia. Ele queria ser, né, restaurado como Cristo, né, ressuscitou. Né? Ele queria ser um corpo glorificado. Então Davi conhecia intimamente quem era Jesus, quem era Deus e quem era o Espírito Santo. Isso antes de Jesus vir. 1000 anos antes de Jesus ter nascido. Então veja que Davi era um homem sábio, mostrando a sabedoria para nós também podemos ser sábios e buscar a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele te acrescentará. É isso que Deus vai nos fazer, vai nos acrescentar tudo aquilo que nós precisamos nessa vida terrena, e muito mais ainda na vida futura. Lá vai ser muito melhor do que estamos hoje aqui. Amém? Esse é o recado de Davi no Salmos 17, para buscarmos a vida eterna, que é o que nós devemos almejar. As coisas do mundo são passageiras, até nós vamos passar aqui, né? Até eu daqui a um tempo não vou estar mais aqui. Você que está assistindo também, muitos também não vão estar mais aqui. Mas o importante é que quando nós vamos estar na glória juntos, isso sim, é o importante, que nós estaremos juntos na glória. Talvez até Davi esteja lá, mas como lá nós não vamos lembrar de nada aqui do céu, da terra, então é melhor assim, né? É melhor viver o dia após dia na glória de Deus, sem lembrar o que nós éramos no passado. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Não esqueça de deixar seu likezinho, seu joinha, né? Você que não é inscrito, inscreva-se. E você ainda compartilhe com seus amigos também, se você tiver nos grupos, compartilhe. Se você quiser ver a série toda, por exemplo, aqui dos Salmos, vai lá no livro de Salmos, você vai ver todos os que eu já postei. Tá? Então, cada série tem no playlist, tudo separado, tudo dividido certinho, para você saber a história por completo. Amém? Deus abençoe a todos, até uma próxima.